Peço 5 minutos para você. Você me dá? Essa é a história da Bíblia, que vai se cumprir na sua vida, porque Ele é fiel. Eu nasci num berço evangélico. Nós somos em 4 em casa. Paulo é o mais velho, Cristiano é o segundo mais velho, eu sou o terceiro, a última é a Keila. A Linda conhece a Keila, acho que conhece o Paulo também, né? A minha mãe é muito jovem, depois que a Keila nasceu, ela se separou, não deu certo, enfim. Mas a minha mãe sempre levou a gente para a igreja. E quando tinha um pregador lá abençoado, ela levava a gente para orar, né, os 4. E os pregadores faziam oração e falaram assim: esse moço aqui vai ser tocador, o mais velho da casa. O cordão umbilical enroscou nos dedos dele e não deixou as pontas do dedo dele nascer. O cordão umbilical enroscou na mão, não deixou, as mãos dele incompletas, os dedos são incompletos. E eu falei assim: como que ele vai tocar, né? Mas ele falou assim: esse moço vai tocar. Com 10 anos de idade ele começou a tocar piano e hoje ele é músico para a glória de Deus. Paulinho Pá, se quiser procurar no YouTube depois você vai ver, ele arrebenta. Segunda casa, Cristiano, falou que ele ia ser muito sábio na palavra. Irmão, quando eu estava brincando de jaspe, de girar, ele estava lendo na Bíblia. E hoje ele é advogado e bacharel em teologia. A glória de Deus. Quer saber, o terceiro da casa colocava a mão na minha cabeça. Claudinei, Josimar, Deus te abençoe. Falei: o que será que é isso? Deus te abençoe. A Keila, Deus falava que ela ia ter um casamento bom e que Deus não ia deixar que aconteceu com a mãe, né? No caso, a minha mãe. E hoje ela é casada há mais de 10 anos, tem um filho de 7 anos, prega, canta. A irmã Thalita conhece, acho que ela já veio aqui. Mas eu cresci assim, até meus 12 anos de idade. Era a mesma coisa na fila de oração. Confirmava lá, 10 anos começou a tocar e chegava em mim: amém, Deus te abençoe, amém, Deus te abençoe. Com 12 anos de idade eu saí da igreja. Falei assim: eu acho que Deus, acho que eu nasci para ser crente não. Com 12 anos de idade eu saí da igreja. E passei 5 anos, irmão, sem conseguir entrar na igreja para assistir um culto. Até queria, mas não conseguia. 5 anos. Chegava na porta da igreja, pegava a chave com a minha mãe, mas não conseguia entrar dentro da igreja. Com 16 anos de idade eu voltei. Um amigo meu pregou para mim dentro de casa. Eu comecei a chorar, uma alegria grande, não conseguia me conter. E eu comecei a ir para a igreja, ler a Bíblia, orar. Falei assim: tem que ser crente de verdade. Orava, lia a Bíblia, orava, lia a Bíblia. E aí eu via Deus usando as pessoas, né? Eu via Deus usando os pregadores, eu via Deus usando os cantores. Falei assim: rapaz, alguma coisa tem que fazer, né? Mas eu não via nada. E eu fiquei desanimado. Os meus amigos ligando para mim, dizendo: Leandro, volta aqui, vamos jogar bola com a gente, vamos fazer o que a gente fazia, vem, volta. E um dia eu estava tão triste que eles me ligaram. Eu falei assim: ó, hoje é sábado, eu não vou não. Eu vou despedir da igreja. E no próximo domingo a gente marca e deixa tudo certo, a gente vai. Aquele dia eu me arrumei para despedir do pastor. Eu sempre gostei de usar paletó e gravata. E aquele dia não, aquele dia eu tirei a gravata, tirei o paletó, fiquei só de calça social, camisa social. E fui para a igreja, Assembleia de Deus na Missão na época. E eu fui para me despedir do pastor. Quando chegou no meio do caminho, tinha um homem cambaleando, meio bêbado. E ele falou assim: você está indo para onde? Eu falei: estou indo para a igreja. Ele falou: se desse tempo de eu me arrumar, eu ia com você. Eu falei assim: então vamos, onde você mora? Ele apontou ali, fui lá, entrei na casa dele, sentei no sofá dele. E aí ele começou a dar risada, se trocando e dando risada. Eu falei: por que você está rindo? Eu falei: isso não é, que a minha mulher não gosta de crente. E se ela ver você aqui, ela vai ficar uma arara. Eu falei: rapaz, então vamos embora. Levantei e falei: vamos embora, eu vou ficar aqui não. E aí a gente saiu. E quando a gente saiu, a mulher dele apareceu na esquina. E ela falou assim: me dá a chave de casa. Eu falei: rapaz, você tá com a chave da casa? Tô. Dá a chave para ela. Eu falei assim: não dou não. E eu vou dormir pra rua? Vou nada. Eu falei assim: rapaz, dá a chave pra ela. Eu falei assim: não, eu vou dormir pra fora de casa, você não tá entendendo. Aí ele começou a fazer um escândalo lá. E os vizinhos começaram a sair pra rua, irmão. Ela começou a gritar, falar palavrão, um monte de coisa. Os vizinhos começaram a sair na rua. Ficou aquele monte de gente na rua assim, né, cercando. E hoje eu brinco dizendo assim, que o crente até pra desviar, ele passa a prova. Até pra desviar, irmão. Aquele monte de gente. E a confusão, eu falei: dá a chave, rapaz, dá a chave. Não dá. Peguei a chave dele, consegui entregar para ela. Aí ela falou assim: agora me dá o cigarro. Eu falei: dá o cigarro para ela. Eu falei: não vou, cigarro não dou não. Eu falei: rapaz, o que você faz com cigarro? Você está aí na igreja? Não, cigarro não dou não. Peguei na mão dele e fui embora. Aí a mulher dele gritou assim: vai, Satanás, que hoje você dorme para fora de casa. O demônio pegou aquele homem, rapaz, ele queria me bater no meio da rua.
Ele queria me bater no meio da rua. Falou, eu tenho que socar você, eu tenho que te bater em você. Eu falei, rapaz, por que isso? Eu vou dormir para fora de casa hoje e a culpa é sua. Eu falei, não, rapaz, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Estou te levando para a igreja. Já fiquei meio com medo, irmão. Fiquei meio longe dele assim. Falei, não é possível. Ele estava bravo, ele estava nervoso mesmo. Chegamos na igreja, sentamos lá na nave da igreja. Eu não sentei na mocidade aquele dia. E aí os irmãos começaram a cantar os hinos da harpa. E quando começaram a cantar os hinos da harpa, ele chorava igual uma criança, soluçava assim, ó, de chorar, chorava. Aí ele me cutucou assim, disse assim, e falou assim, tá vendo aí? Eu falei, o quê? Deus está falando comigo. Segundo o hino da harpa, ele me cutucava assim, chorando em lágrimas, irmãos. E ele dizia assim, Deus está falando comigo. O terceiro hino, Deus está falando comigo. Os hinos das irmãs cantando, Deus está falando comigo. A mocidade cantando, ele me cutucando, Deus está falando comigo. Eu pensei comigo, daqui a pouco eu fico sem costela, de tanto que ele me bate, e dizendo, Deus está falando comigo. Aí o pastor José dos Santos pregou aquela noite. E quando o pastor José dos Santos pregou, disse assim, existe alguém para aceitar Jesus? Ele levantou as duas mãos para cima e disse, eu aceito Jesus como meu Salvador. Glória a Deus. Se eu senti alguma coisa naquele culto, nada. Eu falei assim, esse eu conheço desde criança. Rapaz, é impressionante. Eu vi ele chorando lá. Eu falei, rapaz, não deu certo para mim, mas deu certo para ele. Olha ele aí, ó, feliz da vida. Ele estava radiante. O pastor foi fazer a oração final. O pastor José dos Santos foi fazer a oração final. E eu falei assim, pastor, eu quero fazer um pedido no final aqui agora. Ele falou assim, pois não? Ora para a esposa dele, para ela deixar ele dormir em casa hoje. Ora aí. A mulher pegou a chave, pastor, ora por ele. Falei, amém, vamos orar. Orou. Irmão, e ele todo alegre. Chegou assim para mim, Claudinei, a paz do Senhor, irmão. Falei, hoje não dá para desviar. Como que eu vou desviar desse jeito hoje? Ele, a paz do Senhor, todo alegre, irmão Ivan. E eu assim, né, vamos embora, né? Eu, pastor, paz do Senhor, Leandro. Eu, paz do Senhor, pastor, tudo bem? Vamos embora. Falei, vamos embora, vamos embora. Saímos dali, ele todo alegre, radiante. Numa alegria que não... Ele estava dando paz do Senhor para todo mundo. Enquanto ele não completou a igreja inteira com a paz do Senhor, ele não parou. Foi lá, feliz da vida. Chegamos na rua, no meio do caminho. Ele, que coisa boa. Pegou o cigarro, acendeu, foi fumar. Começou a sentir ânsia de vômito e não fumava. Fome de vômito, não fumava. Aí ele falou assim, o que você fez comigo? Eu falei, fez o quê? Ele não lembra quantos maços ele fumava por dia, mas ele disse lá, eu fumo não sei quantos maços por dia, e eu não estou conseguindo fumar agora, o que você fez comigo? Eu falei, rapaz, não fiz nada não. E ele não conseguia fumar, jogou o cigarro no chão, apagou. Eu falei, vamos embora. Seguimos o caminho, ponto final do Jardim Paulista. Quando chegou no ponto final do Jardim Paulista, a mulher dele estava subindo a rua, e ela viu a gente de longe, pegou a chave na mão, e ela chacoalhou a chave assim, ó, já correndo para a direita, e disse assim, hoje você dorme para fora de casa. Saiu correndo com a chave. Aí eu falei assim, em nome de Jesus me dá essa chave. Corri atrás dela, em nome de Jesus me dá essa chave. Pergunta se funcionou, irmão. Funcionou não, ela foi embora com a chave. Ela foi embora com a chave. Glória a Deus. E eu fiquei assim, rapaz, não é possível, né, um negócio desse. Que Deus é esse, rapaz? Que Deus é esse? Eu olhei para ele no meio da rua, parado, sem falar um ar. Aí eu falei para ele assim, me perdoe. Ele, shh, fica quieto. Eu falei, não, rapaz, calma. Não é assim que resolve as coisas. E ele, shh, segunda vez, me perdoe. Eu falei, rapaz, calma que não é assim. Aí na terceira vez, shh, fica quieto. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu te vi na fila lá da oração. Eu te vi na fila da oração. Fiz promessa para os seus irmãos. E eu sempre te abençoei. Eu sempre te abençoei. E até hoje você não sabia o que eu ia fazer na tua vida. Mas hoje eu vou dizer o que eu vou fazer na tua vida. Você vai ser o pregador da minha palavra. Você vai ser o pregador da minha palavra. E esta é a primeira alma que você está ganhando. De muitas que você vai ganhar. De muitas que você vai ganhar. Eu não estou aqui à toa e nem para brincar com seus sentimentos. Existe uma carta que foi escrita por Deus dizendo que eu ia pregar esta palavra e ia abençoar a tua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, seja abençoado nesta noite. Seja abençoado nesta noite. Se coloque de pé. Olha o que aconteceu, irmãos.
Ele profetizou para mim, eu chorava igual uma criança. Não conseguia me controlar, eu tremia no meio da rua. E ele rodava dizendo: é o Senhor falando com você. É o Senhor. E eu chorava igual uma criança, irmão. Ele terminou de entregar a profecia, me abraçou. E quando ele termina de entregar a profecia, que ele me abraça, ele diz assim: cadê minha mulher? Eu falei assim: sua mulher foi embora para lá com a chave. Ele: não tem problema nenhum não, que hoje você me deu a melhor coisa que um homem pode ter. Você me deu Jesus Cristo. Eu falei: quer dormir lá em casa hoje? Ele falou assim: não tem problema não, sou caminhoneiro. Vou pular o muro e dormir no caminhão de casa, não tem problema nenhum. O importante é que eu sei que se eu morrer hoje eu vou para o céu. Sabe o que eu penso mais, né, desse dia, irmã Thalita? É que 2 ou 3 semanas depois, eu não me recordo bem, 2 ou 3 semanas depois, Deus recolheu ele. Deus levou ele embora. E eu ficava olhando assim. Deus falou assim: fica tranquilo, só continua firme, porque você vai pregar e um dia a gente vai se encontrar lá. E ele vai me agradecer de novo. E eu vou agradecer ele também. E um dia só, ele teve a alegria da salvação, ele foi liberto e ele profetizou. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu comecei a pregar com 17 anos de idade. Quantas vezes eu pensei em desistir? Muitas. Mas todas as vezes que eu penso em desistir, eu lembro do meu desenho. Qual que é o seu? Qual que é o seu? Eu lembro assim: Leandro, você é o meu pregador. E nada muda isso. O que Deus disse para você? O que Ele disse para você, irmão Josimar? Cícero, o que ele disse para você? Marcos, o que ele disse para você? Adilson, Marcelo, o que ele disse para você? Nada muda. Nada muda. Nada muda. Glória a Jesus. Eu te convido a fechar os olhos, a lembrar da sua promessa. Chega em casa, irmão. Eu falei que ia fazer isso aqui, mas chega em casa e escreve lá. Escreve e não foge do propósito. Toda vez que você estiver apertado, pega o desenho lá que você fez, a palavra que você fez, e fala assim: Deus, o mal que eu estou vivendo é esse, mas a promessa que o Senhor tem é essa. Suriabagai. Feche os olhos. Feche os olhos. Ore ao Senhor neste momento. Nada muda. Nada muda. Pode orar, pode fazer as suas palavras para Deus. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.